Olá, Ágata e inscritos do canal Uivos. Me chamo José Augusto e assim como alguns inscritos desse canal, eu também já vi um lobisomem e posso garantir que ele existe mesmo. Não é conversa mole para boi dormir, não. Bom, aconteceu em 1986. Na época eu tinha 22 anos, era jovem e destemido, nada me colocava medo. Ou pelo menos eu pensava que não. Eu morava no interior do Mato Grosso, vivia caçando nas matas e nunca tinha visto nada diferente, apesar de ouvir aqui e acolá os mais velhos contando sobre avistamentos dentro das matas. Diziam ter visto caipora, mula sem cabeça, lobisomem, mas eu até então não. Aliás, eu até torcia para ver algo diferente, para ter uma história para contar também. Até que completei 24 anos e, procurando novos caminhos, resolvi ir morar na cidade grande, próximo à capital. Assim que cheguei lá, de cara arrumei um emprego. Fiquei feliz, pois era totalmente diferente de serviço de roça e pagava muito bem. O emprego era de vigilante no aterro sanitário. Era muito tranquilo no período noturno. E como o local era de grande extensão, havia mais 2 vigilantes comigo. Cada um pegava um trecho para fazer as rondas durante a noite. As rondas eram feitas a cada 1 hora. Lá pelas 1 hora da manhã, eu e os outros 2 vigilantes saíamos da guarita principal e dávamos a primeira volta pelo pátio, depois pela garagem onde ficavam máquinas e caminhões. Só tinha um 38 e ficava sempre guardado numa gaveta, pois ali não tinha perigo. Horas, quem iria roubar no aterro sanitário? Conosco ficava cacetetes, lanternas e 4 cachorros, que eram grandes e bravos. A guarita era bem precária. Tinha portas e janelas bem antigas e fraquinhas. Era mal feita, para dizer a verdade. Os 3 primeiros meses foram ótimos, mas no mês seguinte aconteceu algo que ia mudar minha vida e dos meus parceiros de trabalho para sempre. Era uma noite como outra qualquer. Estávamos tomando um café na guarita e jogando baralho, quando começamos a ouvir os cachorros latindo ferozmente. Parecia que eles estavam brigando com alguma coisa. Então resolvemos ir ver o que estava acontecendo. Os sons dos latidos vinham da garagem. Os cachorros latiam, choravam e corriam. Então fomos bem devagarinho, bem atentos, pois pensamos que era um maloqueiro tentando furtar um caminhão ou uma máquina. Rodeamos a garagem e saímos atrás dos caminhões. Minha Nossa Senhora! Só de lembrar, minha boca fica seca. Atrás de um dos caminhões estava ele, aquele bichão mais feio do mundo. Devia ter mais de 2 metros de altura. Era seco, pelagem escura e fedia muito. Ele estava em pé, como um ser humano, e segurava um dos cachorros pelo pescoço, enquanto os outros 2 cachorros tentavam morder suas pernas que eram tortas. Aquilo era um lobisomem sem dúvidas. Nós 3 nos olhamos completamente incrédulos. Quando pensamos em correr, ele se virou para nós, jogou o cachorro para o lado e deu um grito assustador, intimidador. Os olhos daquilo pareciam 2 bolinhas de gude vermelhas. Aquilo gelou nossas espinhas. Estávamos longe da guarita e muito próximo dele. Não daria tempo de correr. E meu amigo tomou uma decisão que salvou nossas vidas. Ele falou: "Corram rápido para dentro do tanque do caminhão-pipa." Saímos correndo entre os caminhões e entramos no tanque que estava vazio, graças a Deus. Pois entrar na cabine não tinha como. Todos os caminhões ficavam trancados. Ficamos imóvel e ouvindo aquilo brigando com os cachorros. Até que ele começou a caminhar entre os caminhões. Estava nos procurando. Ficamos ali dentro do caminhão segurando até a respiração. Ele passou pelo caminhão e não nos viu. Seguiu para a guarita e quebrou tudo por lá.
Ficamos dentro daquele tanque vazio o restante da noite. Só ouvíamos os gritos daquela coisa e a quebradeira que ele fazia. No dia seguinte, saímos para fora do caminhão quando ouvimos os carros com os vigilantes diurnos se aproximando. Então contamos tudo o que aconteceu. Eles só acreditaram porque viram a situação que ficou a guarita e também o que sobrou dos pobres cachorros. Um ser humano não conseguiria fazer aquilo. Só que no dia seguinte fomos demitidos sem mais nem menos. Até hoje me pergunto o motivo. Infelizmente, naquela época não tinha celular para registrar e nem câmeras de segurança como tem hoje. Mas eu posso garantir, foi uma experiência traumatizante. Os outros 2 vigilantes foram embora da cidade. Eu ainda continuei por aqui, mas evitei ao máximo o trabalho noturno. Não sei afirmar se esse lobisomem já rondava por lá, ou estava só de passagem. Espero que ele tenha tido um fim, pois era muito perigoso. Obrigada, Agatha, por narrar o meu relato. Um abraço a todos. Olá, Agatha e inscritos do canal Uivos. Me chamo Ellen, moro em Sumaré, interior de São Paulo. Tudo aconteceu no ano de 2007. Vou contar desde o começo para vocês entenderem e tirarem suas próprias conclusões. Bom, em 2007 eu casei com meu atual esposo. Éramos jovens demais, eu tinha 19 anos e ele 22. Minha mãe sempre foi contra o nosso casamento. Ela sempre deixou claro que odiava meu esposo, mas nunca deu o real motivo. Ele, por outro lado, não odiava ela, e assim como eu, não entendia a implicância dela com o nosso relacionamento. Assim que casamos, alugamos uma casinha num bairro bem pobre aqui de Sumaré. Por alguns, é considerado o mais violento da região. Mas se você não se envolver com coisa errada, ninguém mexe com você. Em menos de 3 meses, minha mãe adoeceu. Como eu era a filha mais próxima, assumi os cuidados. Minha mãe ficou doente ao ponto de ficar acamada. Foi acometida de várias enfermidades ao mesmo tempo. Sendo assim, ela pediu para que meu esposo e eu fôssemos morar em 2 cômodos que tinha construído nos fundos de sua casa. Obviamente, não tive alternativa. Só que a implicância da minha mãe com meu esposo só aumentava. Mesmo ela acamada, as discussões só aumentavam, pois chegou num ponto que meu marido, cansado de ser ofendido, começou a revidar os ataques dela. E eu ficava sempre no meio dessas discussões, tentando acalmar os ânimos. Gente, para vocês terem uma ideia, todo santo dia, muitos nomes feios eram proferidos naquele quintal, tanto por parte da minha mãe como do meu marido. Sabe aqueles nomes que jamais pode falar dentro de casa? Pois é, os 2 só se ofendiam pelos nomes mais terríveis que vocês possam imaginar. O clima em casa começou a ficar estranho. Aconteciam coisas sem explicação. As coisas sumiam e apareciam em outros lugares. O nosso cachorro, um labrador filhote, começou a nos estranhar. Ele olhava para a gente e rosnava. À noite esse cachorro corria o quintal inteiro. Parecia perseguir alguma coisa, mas não tinha ninguém no quintal. No outro dia, apareciam muitos cocôs espalhados e eram diferentes dos que o nosso cachorro costumava fazer. Eram grandes e muito, de cor escura e muito fedido. Fiquei cismada com aquilo, mas parece que minha mãe e meu esposo não deram muita importância. Nisso arrumei um emprego e coloquei uma moça para cuidar da minha mãe durante o dia, pois eu precisava ficar pelo menos algumas horas longe daquele clima pesado para não surtar de vez. Certa noite, meu marido me acordou muito assustado. Disse que estava dormindo e acordou com alguém caminhando em cima da casa. E o cachorro pulava contra a parede como se quisesse subir no telhado para pegar o que estava lá em cima. Eu perguntei se não era um gato, mas ele afirmou que não. Era muito pesado, como se fosse um homem adulto caminhando. E ouviu quando aquilo pulou para o telhado da casa do vizinho e sumiu. No dia seguinte fui na casa do tal vizinho e perguntei se eles ouviram passos em cima da casa. Eles disseram que não, mas reclamaram do nosso cachorro,
pois ele latia a noite inteira e não deixava a vizinhança dormir. Pedi para meu marido vigiar para saber o que acontecia toda noite naquele quintal, mas quem disse que ele teve coragem? Só que eu descobri o que acontecia, e foi da pior forma possível. Era mês de setembro. Eu saía para o trabalho por volta das 4:30 da manhã. Naquela noite eu tive um pesadelo horrível. Eu me vi deitada na cama, com meu esposo dormindo ao lado. Era a imagem real do meu quarto, tudo certinho. E no pesadelo, algo me incomodava. Eu sentia que tinha uma presença ruim no meu quarto, nos observando dormir no escuro. Foi quando, no pesadelo, eu olhei para o meu marido, que dormia ao meu lado. No momento que olhei para ele, ele se descobriu, levantando correndo. Só que não foi o meu marido que levantou, foi um enorme cachorro todo preto. Aquele cachorro levantou e saiu correndo do quarto para fora da casa. O susto no pesadelo foi tão grande que eu acordei. Olhei para o lado e meu marido estava dormindo. Então eu acordei e contei para ele sobre o pesadelo. E ele falou assim: "Não era um cachorro, pelo que você está contando, era um lobisomem. Credo, Deus me livre." Nisso não dormi mais. Já levantei e fui me arrumar para ir trabalhar, mas com aquele pesadelo na cabeça. A imagem daquele lobisomem levantando da cama e correndo para fora de casa não saía da minha cabeça. Depois fui para o ponto de ônibus. As ruas, às 4:30 da manhã, são vazias. O trecho que eu fazia até o ponto passava por vários terrenos baldios descampados. Ágata, eu estava sentindo que tinha alguma coisa errada no ar, que aquele pesadelo não era por acaso. Quando passei em frente a um terreno baldio, que hoje é uma padaria, ouvi um rosnado abafado. Apertei os passos sem olhar e o rosnado só aumentava. Aquilo vinha me acompanhando por dentro do mato. Eu não tinha coragem de olhar para ver o que era, pois na verdade eu já sentia que era algo do mal. Comecei a orar para Deus me proteger e afastar aquilo de mim. Eu não conseguia correr, minhas pernas pesavam, fui gelando e travando de medo. O lobisomem me seguiu até o ponto de ônibus. Eu senti ele me observando do meio da escuridão. Foi quando eu escutei o barulho do ônibus que vinha se aproximando lá no começo da avenida. Então tomei coragem e olhei para a direção do terreno. Ágata, eu vi. Vi 2 pares de olhos vermelhos como fogo. O restante era como um urso, todo peludo e escuro. E pela altura dos olhos, aquilo devia ter mais de 2 metros de altura. Ele me encarava e não piscava. Eu senti que era o lobisomem mesmo. Minha sorte é que o ônibus chegou rápido, pois ele podia atravessar a rua e me atacar a qualquer momento. Fui para meu serviço praticamente em estado de choque. Passei o dia todo ruim. À tarde, quando cheguei em casa, contei ao meu marido que o lobisomem do pesadelo apareceu de verdade na minha frente. Ele acreditou em mim, pois sabe que eu jamais brincaria com uma coisa dessa. E desde aquele dia tudo fez sentido. O nosso cachorro latindo a noite toda, aquilo caminhando em cima da casa, os cocôs no quintal. Era realmente um lobisomem rodeando minha casa. E o pesadelo nada mais foi que um aviso para mim me proteger. Eu não ouvi mais, mas ele continuava rondando nossa casa. Eu podia sentir a presença dele. Tudo isso só acabou quando minha mãe foi morar com minha tia e eu aluguei uma casa longe daquele bairro. E proibi também meu marido de falar nomes feios dentro de casa. Bom, eu sou leiga nesse assunto de lobisomem, mas eu acho que esses palavrões atraíram ele de alguma forma. Gostaria de ouvir a opinião dos inscritos sobre esse caso. Será que tem a ver com as brigas e os nomes feios? Ágata, tudo que contei aqui é a mais pura verdade. Eu sonhei e vi um lobisomem. É a sensação mais horrível do mundo. E dou graças a Deus por não ter sido vítima dele. Obrigada por contar o meu relato. Boa noite. Família Uivos, esses foram os relatos de hoje, enviados por inscritos aqui do canal. O que vocês acharam dessas 2 experiências, hein? Deixem suas opiniões nos comentários. Com certeza os donos dos relatos irão ler.
Agora vamos aos salves de hoje? Vai um salve natalino todo especial para Joana Santos Saraiva, Jonas Luiz, Andy da Itália, Karina Alves, Joselito Rodrigues, José Carlos, Rosimeire Ramos, Júnior Martins, Carlos Marques, Ângelo Augusto, Rosana Souza, Nilce do Lago, Cristina Mimi, Camila Urana, Amandinha, João Passoni, Camila Marques, Ana Cristina Mendonça, Eliane Nascimento, Dayana Mendonça, @adivinho29, Rosângela Mendonça, Lara Júlia, Eliezer Gonçalves, Jorge Capela, Velda, Luciene Caetene, Elisandra Cruz, Florinda Dias, Alcélio Araújo, Ana, Adria Costa, Alaísa Silva, Ana Paula Oliveira, Guilherme Martins, Maria Alves Menezes, Néia Oliveira, Janaína Medeiros, Cantinho da Ed, Evaldo Ribas, Suzane Palim, Rosilda Pereira, Silva Barbosa, Simone Lima, Simone Fagundes, Bruno Ribeiro, Fernando Fer, Cláudia Motola, Zu Violet, Kátia Cristina, Luciana Mendes, Tânia Tomico, Gilvânia Lima, Iraci Souto, Bode Velho, Melissa Rufino, Hélio de Castro e Sofia. Amigos, eu sei que não citei todos os nomes, mas o meu carinho é para com todos os 4.875 inscritos. Mesmo os que não comentam e nem curtem, meu muito obrigada. Quero agradecer também todas as contribuições que recebi através da caixinha de Natal. Que Deus abençoe grandemente suas vidas e que vocês sejam cada vez mais prósperos. Gratidão. Família Uivos deseja a vocês um Feliz Natal. Que vocês possam desfrutar desse momento lindo com harmonia ao lado de seus familiares. Que Jesus Cristo esteja presente em cada lar que celebra a sua vida. Agora eu me despeço desejando uma ótima noite a todos, um Feliz Natal e boas festas. Até sexta-feira, família. Tchau, tchau!